Finalmente saiu a decisão do tema 1019 do STF. E conforme prometido, a gente vem aqui conversar de novo sobre esse tema e tentar tirar algumas dúvidas que surgiram, né? Porque mesmo com a decisão, a gente ainda tem diversas perguntas e várias delas ainda estão sem respostas. Pessoal, a primeira coisa que é importante esclarecer, sem querer ser repetitivo, mas é delimitar para quem que esse tema é importante. Primeiro, a gente está falando aqui de policial civil, policial penal e agentes socioeducativos. São essas as carreiras que estão abarcadas pela decisão do tema 1019. Outro detalhe muito importante tem a ver com o tempo, a data do ingresso desses agentes públicos. Por quê? Se eu estou falando de um agente público que ingressou antes de 31 de dezembro de 2003, ele tem regras mais benéficas do que o tema 1019. Ou seja, ele vai estar lá na emenda 41 de 2003. Ele vai ter integralidade e paridade por outros motivos, por outras regras. Da mesma forma, servidor que ingressou antes de 98, ele tem uma regra de compensação muito interessante também. Então, o tema 1019, ele é para aqueles servidores das carreiras de policiais civis, policial penal, agente socioeducativo, que ingressaram depois de 31 de dezembro de 2003. Certo, Jorge? Eu entendi. Mas e se eu ingressei depois da reforma da Previdência? Eu tenho direito a essa aposentadoria? Essa é justamente uma pergunta recorrente. Foram feitas lá várias perguntas nesse sentido, vou deixar aqui na tela algumas delas. Mas o que é importante a gente entender é que o STF, na decisão dele, ele não falou sobre esse prazo. Ele não falou expressamente sobre a data do ingresso. Mas a gente também tem que consultar e identificar o que está previsto na própria emenda constitucional. Pessoal, então a gente já entendeu que aquele que entrou depois de 31 de dezembro de 2003 é o maior interessado nessa decisão do STF. Porém, eu tenho que também saber se tem um limite, uma data de ingresso limite na carreira para que eu tenha direito à integralidade previsto no tema 1019. Nesse caso, pessoal, a gente tem previsto o artigo 5º na reforma da Previdência, lá na emenda 103 de 2019. O artigo 5º, ele diz justamente que o PRF, o policial federal, policial civil da União, o agente penitenciário federal, policial penal federal no caso, e o agente socioeducativo federal, eles têm que ter ingressado até a data da vigência da reforma da Previdência para que tenham direito à integralidade prevista na Lei Complementar 51. Nesse caso, eles têm que ter ingressado na carreira até o dia 12 de novembro de 2019, que foi a data da publicação da reforma da Previdência. Nessas carreiras, não tem jeito, a gente tem essa limitação expressa. Para deixar claro, a decisão do STF não trouxe essa limitação clara. Então, muita gente pensou, agora eu perdi o limite de idade para aposentar, porque a Lei Complementar 51 não traz o limite de idade. Mas não, pessoal, a gente tem que fazer uma leitura conjunta. Da mesma forma, você tem que analisar o estatuto do seu estado. E aqui a gente tem como exemplo o estatuto do Mato Grosso do Sul, que é o estado onde o escritório está localizado. Para os servidores do Mato Grosso do Sul, policial penal, policial civil e agente socioeducativo do Mato Grosso do Sul, a gente tem lá na Lei Complementar 274 a previsão de que esse agente, esse policial civil e esse policial penal tem que ter ingressado na carreira até a data de entrada em vigor da emenda constitucional estadual 82 de 2019, ou seja, para ele fazer jus à aposentadoria integral nos termos da Lei Complementar 51, ele também tem que respeitar uma data de ingresso. Então, não adianta aqui eu responder qual é a sua data de ingresso e como vai se aplicar a regra do tema 1019 se eu não conheço o estatuto do seu estado. É por isso que é importante buscar um advogado profissional, buscar uma consulta que seja, para que ele consiga identificar a aplicação dessa regra. No caso, eu dei o exemplo do estado do Mato Grosso do Sul e o exemplo a nível federal, porque já consta na própria reforma da Previdência. Pessoal, vamos aqui para as perguntas. Uma pergunta que surgiu bastante, ela tem relação com o tempo de efetivo exercício policial, porque é isso que a Lei Complementar 51 pede para a gente. Ela coloca ali como um requisito para aposentadoria com proventos integrais. No caso, a gente tem a pergunta aqui de um usuário, lá nos comentários do outro vídeo, ele fala o seguinte, os policiais federais que entraram após 2019, o tempo de Forças Armadas conta como tempo de contribuição.
Agora a dúvida é, quem tem 10 anos de Forças Armadas terá que trabalhar mais 25 anos na Polícia Federal para poder aposentar com proventos integrais? Não, pessoal. O tempo de Forças Armadas ele vai contar como efetivo exercício policial. Essa regra ela está prevista na própria reforma da Previdência. Lá embaixo, após o artigo 5º, é citado essa possibilidade. Vamos consultar aqui. Artigo 5º, parágrafo 1º. Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial para os fins da aplicação da Lei Complementar 51 de 85, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, na PM, nos bombeiros e o tempo de atividade como agente penitenciário e agente socioeducativo. Então, pessoal, o artigo ele deixou claro que se você prestou serviço como policial militar, prestou serviço nas Forças Armadas, esse tempo ele vai ser considerado como de natureza estritamente policial para fins de aposentadoria pela Lei Complementar 51. Ou seja, se eu tenho 10 anos de Forças Armadas, eu não vou ter só os 10 anos como tempo de contribuição. Além do tempo de contribuição, eu também vou ter esses 10 anos como serviço de natureza estritamente policial. No caso, se eu preciso de 20 anos para aposentar pela Lei Complementar 51 e eu já tenho 10 de Forças Armadas, eu só vou precisar de mais 10 na carreira em que eu vou aposentar, seja policial civil, agente socioeducativo ou policial penal. A gente tem uma outra pergunta aqui de um servidor público, está passando aí na tela. Ele fala o seguinte: doutor, boa noite. Em relação ao tema 1019, sou policial militar, entrei em 2017, estou indo para civil agora, vou ter direito à futura integralidade? Olha só, repito o que eu disse, a gente sempre vai ter que consultar o estatuto estadual, porque o estatuto, eventualmente, ele pode prever a possibilidade de limitar o ingresso na carreira para aplicação da Lei Complementar 51. Eu acabei de citar o exemplo do Mato Grosso do Sul. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem a limitação. Ele pede que você tenha ingressado na carreira da aposentadoria até 2019. Então, por mais que o senhor fosse em 2017 policial militar, mas você só ingressou como policial penal ou policial civil em 2021, nesse caso você não vai ter direito à integralidade nos termos da Lei Complementar 51, se fosse no estado do Mato Grosso do Sul. Agora, eu não posso responder por todas as unidades federativas. É por isso que a gente tem certeza que a decisão do STF ela vai ainda ser muito amadurecida pelo judiciário, ela vai ser muito amadurecida até pelos próprios institutos de previdência. A gente vai ter que entender como cada um vai dar uma interpretação para esse voto, para essa decisão, como cada um deles vai aplicar. A gente só tem algumas referências aqui, algumas indicações, principalmente algo muito firmado para policial federal e PRF, Policial Civil da União, enfim, porque eles constam diretamente na Constituição Federal. É diferente das carreiras estaduais, onde a gente vai ter vários institutos de previdência que vão analisar caso a caso e eu te garanto, vai surgir interpretação divergente e é aí que é importante a atuação do advogado especializado. Agora, pessoal, pode ter entidade federativa que não regulamentou essa parte envolvendo policial civil, policial penal, agente socioeducativo. Nesse caso, a gente tem que entender que a aplicação da legislação federal ela vai ser pura. Ou seja, se eu não tenho regulamentado nada para essas categorias, eu vou aplicar puramente o que a Lei Complementar 51 me diz, que é justamente tirar o requisito da idade. Até porque no voto do STF, de novo, vai estar passando em algum lugar aqui na tela, vai estar constando. A Lei Complementar 51 ela é de caráter nacional, então ela tem que ser aplicada a não ser que o ente federativo diga o contrário. O que aconteceu, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e com certeza deve ter acontecido em outras unidades federativas. Para finalizar o vídeo, pessoal, eu vou repetir o que eu acabei de falar recentemente. O voto ele trouxe muita pergunta, pouca resposta. Essas perguntas elas vão ser respondidas com o tempo, tanto pelos institutos de previdência quanto pelos tribunais locais. E eu falo tribunal local por quê? Porque dificilmente o STF vai voltar a apreciar essa matéria tão cedo e dirimir essas dúvidas. Então, quem tem que dirimir essas dúvidas vai ser o TJ, por exemplo, de cada unidade federativa, vai ser um tribunal regional federal, no caso das carreiras federais. Então, nesse sentido, a gente tem muito assunto ainda a discutir, tem muita dúvida a ser desvendada. Depois que saiu a decisão, várias entidades coletivas de policiais civis, policiais penais, publicaram notas com interpretações divergentes do voto. Então a gente teve a associação que falava, todo mundo perdeu o requisito de idade, agora todo mundo vai poder aposentar pela Lei Complementar 51 puramente. A gente tinha outros
outras notas que diziam outra interpretação para o voto do STF. Então, pessoal, a gente ainda tem muita dúvida colocada na mesa e só o tempo vai dirimir essas dúvidas, principalmente por meio da atuação de profissionais especializados. Então, a gente vai ter que ter advogados especializados em direito público, nas varas de fazenda pública, provavelmente seminários, congressos, enfim, o debate sobre essa aposentadoria ainda é amplo. E se você é novo na carreira, não se preocupa com isso agora. Por que eu digo para não se preocupar com isso agora? As regras de aposentadoria, elas mudam muito rápido. A gente tem muitas decisões, muitas regras que vão transacionando. Então, assim, não adianta você, poxa, entrei depois de 2019, tô ferrado, eu vou aposentar com uma aposentadoria bem pior. Calma, ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida funcional e pode ser que o jogo vire lá na frente. Existe essa possibilidade. Então, não sofra sobre a sua aposentadoria agora, principalmente se você é muito novo. Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês sobre o tema 2019. Conforme for surgindo outras decisões, até mesmo o trabalho que o escritório está realizando aqui, tem muita ação no escritório envolvendo o tema 1019, a integralidade para esses agentes penitenciários, agentes socioeducativos. A gente tem também uma complexidade envolvendo interpretação sobre nome de cargo. Enfim, olha, não faltam dúvidas e questionamentos sobre o tema, mas na medida do possível a gente vai estar sanando essas dúvidas aqui no canal. Se você gosta de conteúdo envolvendo servidor público, militar, inscreva-se aqui no canal. Também nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço.